Vamos ler o que diz lá, Mateus 7, no versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Até aí, vamos fechar nossos olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, eu te glorifico por mais esse dia. E eu te peço, fala-nos pelo poder da sua palavra. Necessitamos do Senhor, meu Deus. Abra os céus para nós. Lembra-te de nós, como um povo santo que tu elegeste, antes da fundação do mundo. Enviaste o seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Estabeleceste um novo concerto, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas do nosso coração, Senhor. Lembra-se dessa aliança, que foi feita desde Abraão, que convergiu no teu Filho, e salva-nos essa noite, liberta-nos essa noite, transforma-nos essa noite. Somos carentes da sua glória, misericórdia, graça, perdão e amor. Sem o Senhor não poderemos subsistir, pois tu és fonte da nossa salvação, tu és a fonte da nossa vida. Em ti nos movemos, existimos e vivemos. Pai, glorifica teu nome essa noite, que todos se calem e se curvem, e que só o seu nome seja exaltado. Em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 7, no versículo 7, ele diz o quê? Jesus está nos ensinando a forma adequada de nos dirigirmos a Deus e receber suas promessas. Batei, abri-se-vos-á. Pedi, dar-se-vos-á. Buscais, encontrareis. Então, no que diz respeito ao dar, ao encontrar e ao receber, isso fala de Deus, isso diz respeito à participação de Deus. É Deus quem abre a porta, é Deus quem dá o que pedimos, e é Deus quem nos mostra aquilo que encontramos. Então Deus executa, é a parte de Deus. Mas temos a nossa parte, a ação que depende de nós, que é o bater, que é o pedir, que é o buscar. Então, nós estamos nesses dias orando, estamos jejuando, clamando a Deus, pedindo com que Ele faça, esperando que Deus faça, que Deus mova as águas, que Deus opere. É assim com todos os cristãos. Nós dependemos da soberania de Deus. É a ação soberana, única, exclusiva, independente, que Deus tem. Deus rege toda a criação, o universo. O mundo visível e invisível, seja microscópico, seja o espiritual. É Deus que rege. E nós dependemos da sua graça e misericórdia, das suas bênçãos, da sua ação benevolente, e tudo procede dele. Mas a grande verdade é que deve haver também a participação do homem na vida cristã. Deve haver a parte que cabe ao homem, até para que Deus execute o que Ele prometeu. Muitas das coisas que Deus prometeu fazer, as suas promessas, elas estão associadas à participação do homem. Eu dou, desde que peçam. Eu abro, desde que batam. Desde que tenham certa iniciativa, certa participação. Nós estamos vivendo uma era, por causa do advento da igreja neopentecostal, do neopentecostalismo, que assola a humanidade, e principalmente a nação brasileira, a teologia neopentecostal, que consiste na prosperidade, bem-estar, felicidade, curandeirismo. Por causa desse advento, nós estamos vendo uma geração de cristãos transcendentais, místicos, uma geração de cristãos que tem uma propensão para o místico. Deus realiza tudo de forma transcendente, miraculosa, e opera todas as coisas sem que eu necessite fazer nada. Unções, olhos, palavras proféticas, atos proféticos que da minha parte,
que Deus, e através disso, Deus operará tudo. Eu não necessito trabalhar, estudar, me empenhar, me esforçar, me santificar, combater, não necessita ações da minha parte. Deus vai fazer de uma forma transcendente, miraculosa, mística. E nós temos visto que isso está permeando o nosso meio, e isso está sendo o carro-chefe da igreja moderna. E está fazendo uma geração de cristãos frustrados, porque esse transcendentalismo e misticismo ao qual nós esperamos, não resulta em benefícios para a eclésia, para a igreja, nem para o crescimento do cristão, nem para exercitar a piedade, nem para a construção intelectual, social, familiar do cristão. Nós não podemos esquecer que, além de cristãos, filhos de Deus, descendentes de um reino celeste, somos cidadãos enquanto vivos. Temos que pagar nossos impostos, exercer nosso direito de cidadania, estudar. Estamos inseridos num contexto social mundial. E nós não podemos sair dessa realidade. E nós então vamos aprender essa noite a fazer a nossa parte. Você está orando esses dias. Você está clamando esses dias. Você está jejuando esses dias. Para que milagres aconteçam. Para que portas se abram. Para que crises sejam resolvidas, para que haja soluções em diversas áreas da sua vida, física, espiritual, material, profissional, etc, etc. Esperando o favor de Deus, esperando a ação de Deus, esperando os milagres, esperando talvez de forma mística, transcendente, que Deus vai entrar e tomar as rédeas de todas as situações e trazer a elas resposta, cura e milagres. Sim, você deve rogar a Deus, porque Filipenses 4 diz para não andarmos ansiosos com coisa alguma. Antes, as nossas necessidades devem ser apresentadas diante de Deus através das súplicas e petições. Jesus também diz: tudo que ligardes da terra será ligado nos céus. Então eu devo apresentar mesmo as menores necessidades, mesmo físicas, espirituais, ministeriais ou conjugais, eu devo apresentar diante de Deus através da oração. E é isso que você tem feito, apresentado a sua vida, as suas razões para Ele justificar, como diz Isaías. Mas, para haver uma concordância, uma harmonia, uma resposta de Deus em muitas dessas áreas, deve haver a sua participação, deve haver a sua ação em determinada situação que você está envolvido. É o famoso ditado: faça a sua parte, que Deus faz a dele. Então, muitos cristãos não, ficam simplesmente de barriga para cima, por causa desse misticismo neopentecostal, desse transcendentalismo, esperando que Deus faça todo o resto, transferido e lançando a Deus toda a responsabilidade, e tirando, abrindo mão ou fugindo da responsabilidade que lhe é peculiar, que lhe é inerente, que lhe é pessoal. E nós não devemos fazer isso. Então hoje nós vamos aprender, para que haja progresso na nossa vida, sucesso, crescimento, saúde e até respostas de Deus, deve haver a nossa participação, deve haver as ações, devemos usar nosso intelecto, talentos naturais e dons que Deus nos deu, para que essas respostas venham, sejam concedidas, para que tudo converja, para que nós cresçamos a estatura de Cristo, para que tributemos glórias a Deus, para que sejamos beneficiados até a chegada de Canaã, e para que haja alívio em determinadas circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, vamos começar com a primeira coisa. Vamos começar com o primeiro item, com o primeiro alvo de oração. Muitas pessoas aqui podem estar orando para portas de emprego serem abertas, para a vida profissional. Estão orando, jejuando, para que portas de emprego se abram, para que haja uma guinada na vida profissional, para que haja um sucesso, para que haja um tempo novo, profissional na sua carreira. Então, a única coisa que alguns cristãos fazem é orar e jejuar, para que a vida profissional mude, portas de emprego, promoções salariais e etc, voltado
para a área profissional. E a única coisa que eles fazem para ter progresso profissional é orar, jejuar e frequentar a cultos. E não foi isso que Deus instituiu. A sociedade, a ordem de governo, os princípios sociais e legislativos, a maioria deles foi instituída por Deus. Deus fez o emprego. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Então Deus gosta de trabalho, ação, movimento. E muitas pessoas só estão esperando de forma transcendental. Então você que está orando para a porta de emprego, o que você está fazendo no que diz respeito à sua participação? Você está orando para um emprego melhor, para a porta se abrir. Mas em primeiro lugar, você está se graduando? Está se especializando na sua área? Você está estudando, fazendo cursos alternativos para agregar valores e agregar conhecimento? Você quer que uma porta abra e que Deus opere, mas tem leis instituídas na sociedade que não vão receber qualquer tipo de funcionário. Ele vai ter que exigir, ele vai ter que atender às exigências da empresa. Ele vai ter que falar 3, 4 idiomas, ele vai ter que ter pós-graduação, senão ele não vai entrar naquele tipo de emprego. E isso eu não tenho que envolver Deus se aquele tipo de porta não se abrir. Deus pode me ajudar, Deus pode sim abrir tal porta, mas eu tenho que ter a condição necessária para atender às exigências daquilo que eu estou orando. E isso não é Deus que vai dar, sou eu que vou ter que gastar 3, 4, 5, 6 horas por dia estudando. Você está distribuindo currículos? Você está acordando pela manhã e batendo de porta em porta, empresa em empresa, recorrendo a um novo emprego? Não, eu estou orando e jejuando. Não pode acontecer. Deus não vai quebrar suas leis que Ele estabeleceu. E esse é o problema do cristão. Ele fica parado, orando e jejuando, achando que Deus vai fazer aquilo que Ele deve fazer. Você quer uma condição financeira, profissional melhor? Você precisa trabalhar mais. Então você vai precisar ter 2 períodos de emprego. Você vai ter que fazer cursos alternativos. Você vai ter que investir, se especializar no seu ramo. Hoje o mercado de trabalho está super exigente e competitivo. Não tem lugar para o bom. O bom não consegue um cargo bom, só tem lugar para o melhor. E é engraçado que Deus, Ele quer isso de nós, porque Ele diz em Filipenses 2,15 que devemos brilhar como astros e estrelas no meio de uma geração corrupta e perversa. Nós devemos brilhar, manifestar a glória de Cristo, o poder do Evangelho, a graça de Deus, mas não só de maneira espiritual, manifestando, tendo as melhores notas da classe, tendo o menor rendimento da empresa, sendo mais honesto da repartição. Assim manifestamos a glória de Deus. Então você orou esses dias todos pedindo soluções profissionais. O quanto você fez para o acréscimo seu profissional? O quanto você fez? Então é muito interessante isso. Eu estou pedindo para ser promovido na minha empresa. Estou orando e jejuando. Sim. Como é que tem sido o seu perfil como funcionário? Você é o primeiro a chegar, o último a sair, o seu rendimento é excelente, você é honesto e íntegro com as responsabilidades que lhe são outorgadas na sua empresa? Não. Meu rendimento é ruim, eu sou um mau funcionário, não tenho pontualidade com os horários, mas estou orando por uma promoção, para o meu chefe reconhecer. Deus não vai atender essa oração. Deus não vai ter. Por isso temos visto uma avalanche de ímpios sobrepujando os cristãos nas mesmas repartições profissionais. Por quê? Porque enquanto um fica só orando e jejuando, o outro é honesto, competente, trabalhador, incisivo, objetivo, tem planejamento, tem visão ampla, extensa, fronteiras largas. Então deve haver a nossa participação. É correto colocar as necessidades? Sim. É correto ligar da terra nos céus nossos problemas profissionais? Sim. Mas se queremos uma evolução profissional e financeira, deve haver a nossa
participação em uma oração para alguém objetivo, honesto e sério, trabalhador, é muito mais eficaz da oração de um preguiçoso, acomodado e estagnado. A probabilidade de tal oração ser respondida da parte A é muito maior do que da B. Então o primeiro ponto, o profissional. Eu devo agregar valores, investir, estudar, me esforçar, ser dedicado, ser um exemplo profissional na repartição, seja qual for que eu trabalho, associada à minha piedade e a boa mão de Deus, eu posso conseguir o progresso ou promoção profissional vão acontecer. Agora você só está orando, só jejuando, é um lambão, é preguiçoso, coloca a poeira debaixo do tapete, burla o relógio de ponto, maqueia o trabalho que faz e passa para o cliente uma péssima qualidade de serviço, exercitado. Como é que é? E está pedindo para Deus honrar. Eu tenho para mim uma coisa, escuta o que eu vou falar, é princípio espiritual. Os crentes são os mais lambões. A maioria, não estou dizendo todo, é a maioria. Por causa do transcendentalismo, por causa da parte da piedade, que não sabe desassociar. Ele acha que Deus vai fazer tudo, então ele não faz nada. Pode ver, alunos cristãos, a maioria a nota é ruim. Funcionários cristãos, é tudo desempregado e tem 5, 6, 10 registros na carteira. Pode ver, o crente não sabe se portar na sociedade, porque não sabe separar o místico do racional. Não sabe desassociar uma coisa a outra. Olha o que Jesus diz. Não peço que os tire do mundo, só que os livre do mal. Apenas os livre do mal. Agora, no mundo eles vão ter que ficar, exercendo cidadania, participar da sociedade cotidiana. Isso é impossível não acontecer. Segundo ponto, que está ligado ao profissional, a parte financeira. Muitos irmãos estão oram para vencer as crises financeiras. Há muitos cristãos quebrados, falidos, que detêm dívidas exorbitantes, que têm nomes protestados, foram fiadores e contraíram dívidas por serem fiadores, estão com problemas financeiros terríveis, dívidas, aluguéis vencidos, contas telefônicas de água, de luz acumuladas, né? Nomes protestados no Serasa, no SPC, problemas, atraso da escola do menino, problemas para atingir o orçamento mensal, seja com compra, seja com necessidade básica, etc. e etc. Ou pessoas que se converteram, vieram com a crise, recém-convertidas e tinham crises, dívidas passadas. Pessoas, enfim, ou que são convertidas há algum tempo e por causa de um descuido estão sofrendo com a situação financeira. Endividados, várias contas menores, uma, duas maior, enfim, protestos, estão numa avalanche financeira. E eles estão contando com a ajuda de Deus para sanar essa dívida, para resolver, sair dessa crise financeira. Estão orando, jejuando, pedindo o favor de Deus para se livrar dessas crises. É correto colocar diante de Deus. Mas qual a sua participação quanto a isso? Você está orando, jejuando, buscando a Deus para que Ele responda algo relacionado à crise, para que a solucione, para que as dívidas sejam quitadas, para que haja paz. E você não está orando para a dívida ser quitada porque é um luxo, porque isso tira a paz, traz estresse familiar, confusão, baixa o rendimento escolar, afetivo, conjugal, altera tudo. E inclusive a parte espiritual pode comprometer a nossa fé, nosso cristianismo. Dívidas, credores, cobranças, etc. E você está rogando a Deus. Qual a sua participação? É interessante notar que as pessoas têm um orçamento de 1.000, 2.000 reais por mês e gastam 3.000.
Ganha 1.000, gasta 1.500. Qual está sendo a sua participação? Você está cortando gastos para que através da oração e a sua participação você salde aquela dívida? Você cortou itens de luxo, internet, telefone celular, TV a cabo, está andando a pé, de bicicleta, para diminuir a redução, né, do gasto com a gasolina, para que sobre quantias a qual você pode guardar e saldar a dívida. É impressionante que os cristãos gastam e acham que é Deus que vai pagar. Eu estou orando para Deus saldar a dívida, mas não baixa o padrão social, não baixa o padrão financeiro. Querem ainda viver de aparência, andar com grife, comer em bons restaurantes, gastar com futilidade, fazer viagens, mas estão orando para saírem da crise. Qual é a sua participação? O que você tem feito? Está enxugando os gastos? Aqui nessa casa 3 meses, arroz, feijão e ovo, de vez em quando alface. Tem 3, 4 bicicletas, conserta o pneu ali na borracharia, R$2 cada conserto, vão trabalhar de bicicleta, ir à escola de bicicleta, vão fazer isso. Domingo, se der, a gente passeia de carro para tomar um sorvete daquele de perua, que custa 70 centavos. É dessa maneira. Nós não, os cristãos, eles têm uma fábula, principalmente com o advento neopentecostal. Vai chover ouro na minha mão, dente de ouro, vende o dente de ouro. Uma porta vai abrir e uma cesta básica vai cair de paraquedas naquele X, no buraquinho que tem entre a garagem e o jardim de inverno. Vai cair lá. Não vai cair. Deus vai me honrar, aleluia. Eu vou na conta, lá no Banco do Brasil, meu saldo devedor de R$10.800 vai estar zerado, diz o Senhor. Não vai estar. Então nós estamos orando sim, Deus entende um deslize nosso, entende uma fraqueza, entende que contraímos essa dívida por alguma desequilíbrio, sim. Ele se preocupa com a nossa dívida, que altera e afeta toda a nossa estrutura, mas onde está a nossa honestidade, a nossa participação quanto ao que nós estamos pedindo? Deus não vai responder a oração de quem está endividado e gastando mais do que tem, que não abre mão do conforto nem do luxo. Isso é desonesto, porque Paulo diz em 2 Coríntios 8:21, nós não zelamos, nós os apóstolos, obreiros da igreja de Atos, o que é honesto, não andamos em dia, só com as coisas de Deus, só com Deus, mas zelamos o que é honesto também diante dos homens, na sociedade. Temos preocupação e integridade com a sociedade. Então Deus não vai honrar, receber uma oração, um voto, nem vai auxiliar um crente imprudente, desonesto, que usa de má fé, vaidoso, arrogante. Então, se todos esses dias você esteve orando, jejuando, pedindo para que saia da crise, Deus está perguntando qual foi a sua participação física durante esse processo de petição com relação às finanças. Como é que está a participação? Você está honrando o Senhor com a sua contribuição? Provérbios 3:9 diz, honra o Senhor com a primícia de todos os seus bens. A primícia, a primeira parte, é lançada ao Senhor. Nós temos uma falta de planejamento cristã terrível. O que deve fazer, meu irmão? Você deve ter ordem e planejamento financeiro. As pessoas que moram de aluguel, como é que um cristão deve usar as suas finanças? A primeira parte deve ser a sua contribuição para o Senhor, e ela é bíblica. Segundo, se mora de aluguel, a primeira coisa a pagar é o aluguel. O financiamento, se tem algo financiado, é o financiamento. Depois as dívidas que já foram contraídas. Depois a compra do mês. Depois da compra, telefone, coisas mais obsoletas ou supérfluas. Se sobrar um sorvete, um sapato, uma roupa. Agora o que a igreja do Deus vivo faz? Primeira coisa, o sapato, o sorvete e a roupa. Depois a compra do mês. Depois o telefone, internet e cabo. Se der, vai pagar metade do aluguel e ficar o resto semana que vem. O financiamento já está com 3 parcelas, vai dar um jeito de embromar. E para o Senhor vai sobrar a moeda do domingo.
E ele está orando para que Deus estenda a mão para ele sair da crise. Para que Deus opere, zere as dívidas dele. Para que um pote de ouro apareça no fim de um arco-íris. É bem neopentecostal. O arco-íris está lá um leprechal. Está lá um duende verde. Um doente macedônio. Um doente Santiago. Está lá oferecendo moedas de ouro. E nós cremos nessa tolice. Deus não vai honrar tal oração. Deus, irmão, Deus, o Deus que a gente figura na mente é um Deus que nós fabricamos, que você acha que vai se compadecer do seu jeito coitado de fazer lambanças. Deus é justo, justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Deus não se comove com trambique, com vida empurrada na barriga, com desonestidade, não se comove. Cristãos têm que andar com ordem e decência moral, ética, submissão às autoridades legadas, tem que andar em dia com a sociedade, exercer o direito de cidadão, porque nós damos testemunho não só na igreja, não só com ações espirituais, mas também com ações sociais, damos testemunho. Terceiro, enfermidades. Eu creio na cura divina. Não creio no curandeirismo que é professado nesse século. O curandeirismo místico, sensacionalista, estapafúrdio, que está na mídia. Mas eu creio que Deus responde, que cura em resposta a uma oração. Eu creio. Eu creio que Deus opera assim. Eu creio que Deus opera milagres em resposta de oração. Meus olhos já têm visto. Tenho visto isso na minha caminhada cristã. Deus curar enfermos em resposta à oração. Deus faz isso. E com esse advento desses últimos séculos, dessas últimas décadas, dos milagres extraordinários, etc., a procura por milagres ficou muito grande e se banalizou. Há muito charlatanismo, etc, etc e etc. Mas ainda há as curas bíblicas. Há as curas verdadeiras e honestas, porque isso é bíblico, em resposta à oração da fé. Deus cura, Deus opera, para glorificar o seu nome, para fazer com que os incrédulos creiam, e para promover alívio sobre o pecador. Deus cura. E eu creio que muitas pessoas, muitos que me ouvem, que me veem, estão orando para curas divinas. Estão orando para ser curado, para ser aliviados da dor, para milagres ocorrerem no seu corpo, no seu físico. Estão orando para isso. E Deus pode atender. Mas qual é a sua participação quanto ao que você está pedindo? Como assim, pastor? O boteco do Sotião, aquele torresmo que está 3 semanas, verde, eu quero. Me dá 2 litros e 3 litros de refrigerante todos os dias. Fritura em abundância todos os dias. Bacon, hambúrguer, french fries, batata frita em abundância todo dia. Não levanta nem para pegar a própria sandália, o próprio chinelo. Bem, amor, menino, me dá. A obesidade, falta de exercício, falta de dieta balanceada, falta de dormir 7, 8 horas regulares por dia. Você está pedindo para Deus operar algo na sua vida e não está cuidando do seu corpo, porque Ele diz que o nosso corpo não é nosso, é proveniente de Deus, e se nós o destruirmos, Deus nos destruirá. Senhor, me cura. Senhor, me dá uma vida saudável. Senhor, me dá saúde nos ossos. Porque o contrário é a inveja. A inveja é a podridão dos ossos. Cuidado, invejoso. Se tiver doendo a junta aí, pode ser inveja. Qual é a sua parte? Quanto tempo você não vai a um dentista e está orando para ter os dentes da Maite Proença, do Reinaldo Chavecchini?
Quanto tempo? Não, peraí, como é que é? Está sentindo dor de dente, está pedindo para Deus curar, e a última vez que escovou foi no Réveillon da igreja. Não, a gente está brincando, mas é a pura verdade. Senhor, nós fazemos a lambança e Jeová tem que arrumar. Como nós cooperamos com Cristo na sua obra, né? Nós cooperamos assim: tu constrói, nós destruímos a tua noiva. A participação. Meu irmão, faça um check-up da sua vida. Quanto tempo você tem que... Pastor, mas é bíblico. Jesus diz, os sãos não precisam de médico. Opa, olha ele fazendo alusão à medicina, mencionando a medicina. Como é que está, meu irmão? Você já foi fazer exame de sangue? Já viu o seu batimento cardíaco? A sua pulsação? Como é que está? Como você está de saúde? E está pedindo para Deus operar milagres, curar as enfermidades. Mas e a ação preventiva? E a prudência, meu irmão? Eu estou orando para o Senhor Jeová me emagrecer. Ah, irmão, cria vergonha na cara. Estou numa luta com a obesidade. Como que você está? Oro todo dia, tá? E a boca? A obesidade, dependendo de tal peso e tal idade, ela passa a ser uma doença. E eu não vou combater isso com oração e jejum, e muito menos com jejum, porque jejuar para emagrecer está errado. O jejum é para consagração. Mas cadê a minha ação? Uma dieta balanceada, a noite de sono respeitada, consultar regularmente nossos médicos particulares, fazer exames regulares para saber o nosso estado de saúde. E nós estamos pedindo para ser curados. E Deus está dizendo, tudo bem, eu curo, mas você tem que largar a nicotina. Você está pedindo para curar do pulmão, 2 maços por dia? Você está pedindo para curar o fígado, mas gosta da água que passarinho não bebe? Então Deus está dizendo, a parte das enfermidades, como você está agindo. Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, para que essas orações sejam respondidas. Meu irmão, exercite-se regularmente, faça caminhadas. Meu irmão, exercício físico associado a uma boa noite de sono é saúde mental, psicológica, emocional, contribui para maior atividade sua ministerial, maior raciocínio bíblico, maior disposição evangelística, e vamos ter um culto melhor, vai contribuir para o crescimento de tudo. Para os solteiros, esse tempo todo eu estou orando, clamando, para que Deus prepare uma pessoa para mim. Para que Deus prepare um homem de Deus para mim. Para que Deus prepare uma mulher de Deus para mim. Sou solteiro. Apesar de pouca idade, estou projetando em oração para que isso ocorra. Eu já passei de certa idade, já estou apelando a Deus. E você está orando seguramente por isso. Pastor, é certo orar sim, é certo, ligar da terra nos céus, apresentar a Deus, para que Deus prepare. Para que Deus prepare essa pessoa. Agora deixa eu dizer qual que é a sua participação quanto a isso. Primeiro, sua aparência. Você está orando para uma pessoa, mas às vezes já reparou, com perdão da palavra, a marmota que o excelentíssimo é? Você está orando para que Deus faz, mas você está dificultando a resposta. Estou dizendo algo simples, eu sei, não é algo teológico, não é algo espiritual, mas é algo importante que favorece também. Você está preocupando com a aparência, fazendo um regime, cuidando do corpo e da saúde, como eu disse. Você está investindo em cultura, porque uma mulher que é um homem cortês, fino, educado, culto, trabalhador, honesto e de Deus. E você está pedindo uma pessoa, mas está investindo em você, na sua aparência, na sua conduta, na sua honestidade. Você que é homem, como você está profissionalmente para procurar um relacionamento e ter o que oferecer àquela mulher, porque um relacionamento
segundo eu entendo biblicamente, deve se iniciar quando a pessoa tem estrutura de suportar um relacionamento, levando ao casamento. Então a pessoa que quer arrumar um relacionamento está orando a Deus. Como é que está a sua vida profissional? Sua estrutura profissional e financeira? Como é que está a sua estrutura emocional? Bate o pé, você chorando, minha mãe. Como é que você vai ter uma mulher? Você tem que estar então, você tem que estar preparado. Tem que preencher essas qualidades e trabalhar para isso. Para o seu crescimento intelectual, para o seu crescimento profissional, para o seu crescimento emocional, para você ter estrutura de suportar um relacionamento, levando ele ao casamento. Então você está orando, mas está investindo na sua aparência, está investindo na sua profissão, no seu conhecimento acadêmico, está investindo no seu espiritual, você é carnal, irado, imoral ainda, está orando. Você tem que fazer isso. Orando para a conversão dos meus pais. Pastor, a minha oração é pela conversão dos meus pais, a conversão familiar, a conversão dos meus irmãos, é a minha petição. Eu estou orando, rogando, chorando, implorando a Deus pela conversão da minha família, dos meus pais. Qual é a participação sua inerente à petição que você está fazendo dos seus pais? Como assim? Qual o seu testemunho na sua casa? A sua ação é mostrar para os seus pais, aos quais você está rogando para que se convertam, o que Cristo fez na sua vida, não com falácia, mas o seu testemunho. Como o seu pai tem visto você com relação às notas escolares? Desde a sua conversão, você é um melhor aluno e aquilo está glorificando a Deus, agradando o teu pai, fazendo com que o seu pai se convença pelo seu testemunho? Como é você na escola? Como é você na sua casa? Seu quarto é uma bagunça, uma desorganização, desleixado, respondão, desobediente, insubmisso. Honra o teu pai e a tua mãe. E Paulo vai citar: honra o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que se vá bem na terra e se prolongue os seus dias. Você está honrando o seu pai? Ele viu em você mudança, um filho obediente, submisso, um bom aluno, que tira boas notas. O teu pai ímpio está vendo como você trata teu irmão e está se convencendo. O teu pai ímpio está vendo como você trata sua mãe, e pela obediência, a doçura com que você trata, aquele homem está se convencendo que a sua fé é correta. Não, você está orando pelo pai, mas não está fazendo sua parte. Não é uma boa filha, não é um filho que dá testemunho, que é obediente, que obedece às ordens dos pais, que é um bom aluno, que é um bom trabalhador, que cumpre com a parte que lhe é dada em casa. Acorda 11 horas da noite, não ajuda nada em casa, o quarto é uma bagunça, as notas são ruins, vive andando com gente estranha, mas é crente e está orando pela conversão dos pais. Eles não vão se converter. E Deus está dizendo isso. Maridos, as esposas que estão orando pela conversão dos maridos, a mesma coisa. Há anos na igreja, rogando, implorando, jejuando, orando para a conversão do marido e pedindo a ação de Deus, a parte de Deus, abrir o coração, trazer esse homem a Cristo. E elas não fazem mais nada. Qual a parte da mulher? 1 Pedro 3:1 diz que vós mulheres sejam submissas aos vossos maridos, para que os ganhe sem abrir a boca, com o vosso testemunho. Quantas mulheres oram, choram, gemem pela conversão dos maridos, mas não dão bom testemunho em casa, como mães, como esposas ou profissionais. O teu marido está olhando como é que você lida com a casa. O teu marido está olhando como é que você lida com teus filhos. O teu marido está olhando como que você lida com a sua vida devocional.
A Bíblia diz que você não precisa abrir a boca, bater boca com ele, que é o que a mulher faz, que é o que ela mais faz, que só o teu testemunho é capaz de quebrantar esse homem e a ação de Deus convencê-lo. Então não adianta só você orar e pedir que Deus faça a sua participação, que é dar testemunho de uma esposa virtuosa, temente a Deus, cristã, obediente, submissa, a qual vai quebrantar, chocar aquele homem. Ele não vai resistir, será convencido por Deus, através também do seu testemunho, de vir a Cristo. Como é que nós estamos fazendo isso? Último. Aqueles que estão orando para o ministério. Estão pedindo o ministério a Deus. Estão orando para serem homens de Deus. Estão orando para substituírem Hudson Taylor, William Carey, George Miller. Estão orando para serem novos Elias, Paulos, Davis e Salomão. Querem ser pastores, músicos, adoradores. Estão rogando a Deus para que o faça. A mesma coisa, você que pede, você que queima no coração o desejo de um ministério, que quer o ministério, que quer ser homem de Deus, e roga e espera que Deus o faça, ou que Deus eleja e escolha. Isso muito bem está na soberania de Deus. Mas o que você tem feito para que essa oração seja respondida? Se você quer ser tanto homem de Deus, todos estes dias orou, quanto tempo você tem dedicado diariamente ao estudo das Escrituras? Não pense você que Deus levanta um homem de Deus, ou usa um homem sem conhecimento das Escrituras. Tem alguns levantados aí, não foi Deus que levantou e nem é Deus que usa. Você está orando pedindo que algo transcendente ocorra. Que algo simplesmente você caia do cavalo na estrada de Damasco, veja a sarça ardendo e seja um homem de Deus. Não esqueça que Paulo já tinha uma cultura extraordinária, um conhecimento bíblico, acadêmico, fantástico do Antigo Testamento. Não esqueça que Moisés era criado em toda a ciência do Egito, e que lá no Monte Sinai foi revelado toda a lei para ele, foi dada a ele. Não, você precisa investir. Quanto tempo você gasta em oração diária? Quanto tempo de vida devocional? Quanto do seu dinheiro você está investindo em material bíblico, teológico e acadêmico? Temos uma livraria aqui na igreja. Será que você ainda não comprou nenhum livro? Você que pensa em ministério deveria ter todos os livros que são vendidos aqui. Como que você espera ser um homem de Deus se você não está fazendo a sua parte? Cursar um seminário bíblico, teológico. Investir em material didático, acadêmico, bíblico, teológico. Passar horas estudando as Escrituras, versículo por versículo, capítulo por capítulo, tema por tema. Tendo dicionários bíblicos, dicionários de grego e hebraico. Gastando 2, 3, 4, 5, 6, o quanto você puder, conhecendo as Escrituras. E está pedindo para ter um ministério, como que Deus vai responder se você não agregar conhecimento espiritual, bíblico, teológico, escriturístico? Ele não pode responder essa oração. Vida devocional, quanto tempo em oração, que é o trauma da igreja desse século. Não cultiva a vida de oração. Meu irmão, raríssimas exceções se você encontra alguém que consegue orar 1 hora. Que consegue orar 1 hora por dia. Raríssimas exceções. Como essas pessoas vão ser usadas secas, frias e vazias? Sem vida devocional. Sem comunhão com Deus. Sem orar no Espírito. Sem gastar tempo com Deus. Ele não pode responder. Porque a segunda carta de Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento. É ordem, é mandamento, é o crescer em graça, na espiritualidade, na santificação, na piedade e no conhecimento, teologia, Bíblia, cultura bíblica.
para que eu tenha um ministério. Deus então está nos ensinando a forma de sermos respondidos. E muitos desses casos nem vai precisar ter a ação direta de Deus, porque a indireta há em tudo. Muitas vezes o nosso progresso vai ser fruto do nosso próprio trabalho, da nossa própria ação. Não vai ter interferência de Deus total, direta. Essas coisas virão, surtirão efeito. Como por exemplo a teologia da prosperidade, que é uma farsa. E para mim a teologia da prosperidade não é equívoco teológico. É demônio mais ou menos transfigurado. É quase não transfigurado, é quase demônio mesmo. Mas ele ainda está um pouco transfigurado. Não é equívoco teológico, não. Isso é proposital. Isso aí veio das gargantas do inferno. Isso traz estagnação para a igreja, traz involução para a igreja, traz atrofia mental, cerebral, social, acadêmica. Isso é diabólico. Prosperidade, que eu tenho entendimento, se a igreja do Deus vivo quer prosperar, trabalhe, estude, economize, então prospere. Isso é prosperidade para mim. Isso é prosperidade. Não envolva Deus, não envolva o santo com o profano. Poder de Deus, sabe o que é, meu irmão? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceram as chuvas, correram os rios e sopraram os ventos, e ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Obediência, disciplina, ordem, decência, coerência, honestidade, retidão. Isso aí são os alicerces e pilares do céu, da lei de Deus. E uma igreja santa, poderosa, imaculada, que detém autoridade e propriedade espiritual, é uma igreja disciplinada, é uma igreja íntegra, é uma igreja reta. Isso é santidade, isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Entrar na sua casa como membro da minha igreja e ver que as suas contas estão pagas em dias, que os seus filhos são sujeitos a você, que o seu relacionamento conjugal está em ordem. É ver que você não é sujo na praça. É ver que você é um homem prudente, uma esposa prudente, um filho piedoso, inteligente. Isso é poder de Deus. Amém? Essa é a palavra para essa noite então. Disciplina, ordem, obediência, integridade, submissão, fazer o que lhe compete. Porque a parte de Deus nós não precisamos nos preocupar. Que Deus seja louvado. Amém?